participar desse culto com a refletir o ensinamento da Palavra de Deus. Eu comecei a ensinar a Bíblia na escola dominical e comecei ensinando para uma classe de jovens. Eu era adolescente e desde aquele dia que eu comecei, Deus não deixou mais eu parar. E a minha vida foi tomando rumos que eu nunca tinha pensado que ela tomaria. E sempre envolvida, então, com o ensino da Palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, eu tenho, então, a responsabilidade de dividir com vocês aquilo que eu estudei da Palavra de Deus. A Elza me perguntou se eu teria condição de pregar. Eu disse para ela, a única coisa que pode acontecer é eu chorar. E parece que já está começando, mas eu vou até o fim. Vocês aguentem o meu choro, mas eu vou até o fim, de vez em quando parando, rateando, mas a gente chega lá, tá? Não chorem comigo, senão eu choro mais ainda, tá? Quem é da igreja sabe por que eu estou falando isso. Me entende e vai me amparar para que eu consiga pregar. No momento que a Elza me falou sobre pregar essa noite, eu comecei a orar e pensar sobre o que pregar. Aí a Rivalda me perguntou na sexta-feira, na quinta-feira, eu acho, se eu já tinha o tema da pregação. Eu disse a ela, ó, a pregação está arrumada na minha cabeça, mas eu não tenho um tema definido para ela. Eu sei, o texto eu sei, ela está arrumada, mas meus braços estão ocupados e eu não consigo parar agora para começar a pensar e dar um título a ela. Mas dei o título, Motivos para Agradecer a Deus. Então agora está dado, Rivalda. Escolhi para nós meditarmos o Salmo 103. O Salmo 103 é um belo cântico. Ok. A parte técnica funcionou. O Salmo 103, ele é um belo cântico de gratidão. Ele foi escrito pelo rei Davi. E o rei Davi, nesse salmo, ele fala com ele próprio, dizendo das bênçãos que Deus tinha dado a ele, e dizendo a ele, aconselhando a ele mesmo, a não se esquecer de nenhuma bênção que Deus havia dado. Ele diz, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Mas ele transforma esse falar com ele próprio num hino de gratidão. E nesse hino de gratidão a Deus, ele coloca algumas das características de Deus. Ele fala que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é ajudador. E é a respeito desse salmo que nós vamos meditar, é em cima dele que nós vamos tecer a nossa meditação nessa hora. Abram suas Bíblias, Salmo 103, vamos ler apenas os 5 primeiros versículos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem satisfaz ou enche a tua boca de bens, de sorte que a tua juventude se renova como a águia. Pai, nós pedimos a atuação do Teu Santo Espírito de forma especial neste momento do culto, para que Teu Santo Espírito abra as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos a Tua palavra,
para ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Nós, com facilidade, esquecemos os benefícios que recebemos e não sei por que somos dados a lembrar e manter na mente os malefícios. Se alguém fez alguma coisa de mal, a gente com facilidade fica lembrando aquilo que fizeram de mal a gente. Mas se aquela mesma pessoa nos fez algum bem, rapidamente aquilo desaparece da nossa mente. E às vezes isso acontece em relação a Deus. Nós nos esquecemos muito rapidamente de que todo o nosso viver, toda a nossa existência está envolvido pelos benefícios de Deus. Só o fato de existirmos já é benefício de Deus. A vida é dom de Deus. O salmista vai nos apontar vários motivos aqui para agradecermos a Deus. E eu vou ficar apenas com os motivos que ele aponta nos 5 primeiros versículos. O primeiro motivo para agradecer a Deus, no versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidade é erro voluntário que se pratica contra Deus. Iniquidade, então, é pecado. E ele diz que é Deus que perdoa todos os nossos pecados. E esse é o primeiro motivo de gratidão. Você já pensou nisso? Davi tinha uma profunda experiência dos sofrimentos que o pecado produz. Ele havia se calado diante de Deus, enquanto o seu pecado revolvia no seu coração, a sua consciência pesava e ele sentia a mão de Deus sobre ele por causa do pecado. Ele queria fazer de conta que ele não havia pecado. Ele queria viver o dia a dia como se ele não tivesse pecado. Mas a dor era tão grande, a sua consciência tinha um peso tão grande, que ele entrou em depressão por causa do pecado. Estava se sentindo separado de Deus por causa do pecado. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus não tolera o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus detesta o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus não detesta a cada um de nós que peca. Deus nos ama, mas Ele abomina os nossos atos pecaminosos. E a nossa consciência precisa doer, precisa nos acusar desse pecado, porque só assim nós teremos condição de chegar diante de Deus para pedir perdão. Davi, quando se arrependeu, confessou o seu pecado a Deus, então ele escreveu: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. E disse eu: confessarei ao Senhor todas as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O que é preciso para termos o perdão de Deus? Reconhecimento de que somos pecadores, reconhecimento do nosso pecado individual, arrependimento que leva à confissão. Sem arrependimento e sem confissão, Deus não pode nos perdoar. Ele quer perdoar, mas Ele só perdoa se nós nos arrependermos e confessarmos. No Novo Testamento há um versículo que deixa isso bem claro. Todo mundo deve lembrar, 1 João 1,8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda
a injustiça, mas é preciso confessar. Depois que Davi se arrependeu, confessou, ele então escreveu: bem-aventurado, muito feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é apagado. Davi escreveu isso milhares de anos antes de Cristo. Depois Deus mandou Jesus, aquele que com o seu sangue derramado na cruz do Calvário apaga os nossos pecados. Para você ter perdão de pecado, você precisa se arrepender, confessar e crer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A iniquidade, que é pecado, nos afasta de Deus, cria uma ruptura entre nós e Deus. Deus que nos ama quer perdoar, mas essa reconciliação, essa aproximação, só é possível quando nós nos arrependemos e confessamos. Se buscarmos a Deus, Ele nos perdoará. Esse é o primeiro motivo de gratidão. Nós que cremos em Jesus Cristo como Salvador, devemos estar agora lembrando do momento quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, aquele primeiro momento e cremos em Jesus Cristo e dissemos a Ele: eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Daí para frente, nossas consciências pesaram muitas vezes, porque pecamos. Mas não permanecemos no pecado, porque somos levados à confissão do pecado constantemente, e a certeza desse perdão de pecado é o primeiro motivo de gratidão. Você que está me ouvindo essa noite, talvez pela primeira vez nessa igreja, você tem consciência de que Deus já perdoou o seu pecado? Você pode dizer: eu sou grato a Deus porque Deus me perdoou. Se você não tem essa consciência, você está tendo hoje oportunidade de conhecer esta verdade. O segundo motivo de gratidão a Deus que o salmista apresenta aqui é, ainda no versículo 3, Ele cura todas as tuas enfermidades. Aí você deve estar pensando: então ninguém morrerá mais. Ele não disse isso. Em lugar nenhum está dito isso. Diz: Ele cura todas as tuas enfermidades. As doenças nos sobrevêm enquanto nós estamos vivendo aqui. Nós temos doenças mais graves, doenças menos graves, doenças muito graves. Algumas são tão simples que nós nem nos damos conta de que é Deus que está nos curando. Outras são tão graves que nós imploramos de Deus um milagre. Deus nos cura usando os recursos médicos disponíveis, na maior parte das vezes quando Ele nos quer curar. Em algumas ocasiões excepcionais, Ele cura exclusivamente pelo seu poder, mas tudo sempre de acordo com a sua vontade. Quantas pessoas fazem um determinado tratamento e não são curadas? Outras fazem aquele mesmo tratamento e são curadas. Pela vontade de Deus. Porque Deus ama mais a uns do que a outros? Não. A vontade de Deus soberana determina isto ou aquilo. Como essa vontade age, eu não sei. Eu não sou Deus. Se eu soubesse, eu seria igual a Ele. E não adianta a gente querer saber, porque a gente nunca vai saber.
Nós somos criaturas finitas. Não sabemos tudo o que gostaríamos de saber. E nós temos que apenas crer e nos submeter à vontade de Deus. Usar os recursos médicos que Ele colocou à disposição, sim. Usar os médicos, sim. Usar os medicamentos, sim. Usar as técnicas, sim. Porque Deus, através disso, vai nos curando, vai nos levando a uma vida aqui de mais qualidade. Mas, sinto dizer, há de chegar o momento quando para nenhum de nós haverá remédio. E aí? Para nenhum de nós haverá técnica médica. E aí? Como ficará? Deus cura, cura, dá saúde, dá. Preserva a existência, preserva. Mas chega um momento que esta vida finda. E você está preparado para esse momento? Poxa, Deus, sinal, você está falando num culto de ação de graças e está falando sobre isso, que coisa terrível? Não, não é. Nós precisamos olhar para o futuro, precisamos olhar para diante e saber que a nossa vida vai ter um ponto final. E daí em diante, o que será? Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o maior milagre de cura que Deus realiza não é a cura do corpo, é a cura da alma, para que você tenha vida eterna. Eu gostaria que todos vocês saíssem daqui hoje com essa certeza: eu tenho vida eterna em Jesus. Deus cura a enfermidade do corpo, Deus cura a enfermidade da mente, mas principalmente Ele cura a enfermidade da alma, que é o pecado. Ele perdoa pecado. Àquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, Ele dá vida eterna. O terceiro motivo para agradecermos a Deus está aqui, no versículo 4. É Ele quem redime a tua vida da perdição. Esse é um versículo difícil da gente entender, porque nós somos tentados a ler esse versículo com os nossos olhos de hoje, de cristãos, olhando lá, mas aquela época de Davi, Jesus não tinha vindo, então ele não tinha essa consciência que nós temos de perdição eterna. Ele aqui está falando de morte, de sepultura. Ele está dizendo: Deus livra a sua vida de perigos mortais. Deus está te dando livramento. Nós não temos passado por essa experiência? E quantas a Elza passou? Assaltos a carro, né? Levar o carro e vai por aí. Enaile passou também por uma grande experiência de livramento. Quantos de nós passamos por elas? Perigos mortais. Deus tem nos livrado de perigos mortais, perigos que às vezes nós nem sequer tomamos conhecimento, e Deus está nos livrando. Saímos de casa e voltamos para casa, porque Deus nos guardou, porque Deus nos livrou de perigos mortais. Deus nos dá livramento em momentos difíceis da vida, até quando os nossos sentimentos se tornam perigos mortais para nós próprios. Nós, às vezes, entramos em situações que nós somos o perigo para nós próprios. E Deus, muitas vezes, nos livra de nós próprios, de decisões que iríamos tomar, que pensamos em tomar, de coisas que queríamos fazer. Motivos de gratidão. Deus nos perdoa, Deus nos dá saúde,
Deus nos dá livramento. O quarto motivo está ainda aqui no versículo 4. E ele te coroa de benignidade e de misericórdia. O quarto motivo é o amor e a misericórdia de Deus. Sabe o que Davi está falando aqui? Que Deus pega uma coroa e coloca sobre a nossa cabeça. E essa coroa o que é? É o seu amor e é a sua misericórdia. Quem já colocou uma coroa na sua cabeça? Ninguém. Mas Deus coloca. Deus coloca a coroa da misericórdia e do amor dele. Você está sendo vitorioso porque Deus lhe ama e porque Deus tem misericórdia, constantemente exercendo essa misericórdia sobre você. O cuidado constante de Deus conosco é uma coroa de vitória que Ele coloca em nossa cabeça. Ele nos cerca com o seu amor. Ele age sempre com compaixão, com ternura, porque Ele nos conhece. Mas será que você conhece a Deus? Você pode estar longe dEle. E a Bíblia diz que quando nós nos afastamos de Deus, Deus fica afastado de nós. Deus lhe ama? Lhe ama. Deus é misericordioso com você? É. Tanto que Jesus disse que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus dá bênçãos para todos. Mas se você está perto dele, em comunhão com ele, isso passa a ter um outro significado. E o quinto motivo de gratidão? No versículo 5. É ele quem enche a tua boca de bens. Linguagem estranha para a gente, né? Encher a boca de coisas boas. Parece que Deus vai nos fazer comer muita coisa. Mas o que essa linguagem quer dizer? Ela seria melhor traduzida como: Deus satisfaz as tuas necessidades. Deus lhe dá as coisas que você precisa para o dia a dia. Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele pede que Deus nos dê o necessário para suprir as nossas necessidades do dia. E é isso que o salmista está dizendo. Deus supre as nossas necessidades. E supre de tal maneira que a tua juventude se renova como se renova a águia. Deus nos dá o que precisamos para a existência, o nosso vigor se renova. Como? A águia nasce de novo, ela está sempre jovem, ela nunca acaba? Não, não é isso. A águia, ela troca de penas. Todas as penas do corpo são trocadas uma vez por ano. E a plumagem nova que aparece é como se ela fosse uma águia novíssima, jovem, pronta para enfrentar outra vez as altitudes. E realmente está. Aquelas asas de uma envergadura bem grande, e ela pode subir às alturas, aos píncaros das montanhas. E o poeta, então, compara o Deus suprir as nossas necessidades com essa força juvenil que vai se renovando, como a águia vai renovando as suas penas ano após ano. Deus supre as nossas necessidades, Ele nos satisfaz, Ele nos revigora para vivermos dia a dia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Enfrentarão a vida com coragem, enfrentarão a vida com vigor, porque Deus supre as suas necessidades. Motivos então de adoração. Deus perdoa o nosso pecado,
Deus nos dá saúde, cura as nossas enfermidades do corpo, da alma e principalmente da mente. Deus nos dá livramento. Deus nos dá o seu amor e a sua misericórdia como uma coroa sobre nós, e Deus supre as nossas necessidades. Eu lhe convido agora a se prostrar humildemente diante de Deus e agradecer a Ele as bênçãos que Ele tem lhe concedido. Ah, mas eu passei por tantos e tantos problemas. Passou. Mas o que Deus fez com os seus problemas? Deus tem lhe dado bênçãos. Deus tem lhe dado benefícios. Lembre deles e agradeça. E se você nunca pediu o perdão dos seus pecados, peça agora, em nome de Jesus. Peça que o sangue de Jesus lhe purifique de todo pecado. E nós que já cremos em Jesus Cristo, que já o temos como nosso Salvador, se a nossa consciência nos acusa de pecado, oremos agora, também pedindo perdão a Ele. Curvemos nossas cabeças em oração e agradeçamos a Deus o que Ele tem feito por nós. Você sabe o que Deus fez por você. Ore, curve a sua cabeça e ore. Todos nós orando nesse instante, fale com Deus. Ele quer lhe ouvir. Fale com Deus como você sabe falar com o seu amigo ali da esquina, da escola, do trabalho. Fale com Ele. Pai de amor, aceita a nossa gratidão por todas as bênçãos que Tu tens dado a cada um de nós. A cada um de nós de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Não de acordo com o nosso merecimento, porque nós não merecemos nada de Ti. Mas Tu és um Deus amoroso, bondoso e misericordioso, e Tu nos cercas com o Teu cuidado. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, que eles não façam separação mais entre nós e Ti. Nós queremos estar junto de Ti. Senhor, se alguma pessoa aqui ainda precisa de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito a convença nesse momento do pecado, da justiça e do juízo, e de que só há salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, a Tua companhia, dia a dia, a Tua misericórdia, o Teu amor, sejam conosco permanentemente. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.